Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia aí para a gente estudar a Palavra de Deus juntos. E eu queria te convidar de início para você compartilhar, né, esse vídeo com mais pessoas. Então, se possível, já compartilhe aí com as pessoas conhecidas no seu WhatsApp, né, Instagram, enfim. Se possível, também curta a nossa página, compartilhe para que mais pessoas possam curtir a nossa página do YouTube, para que a gente consiga cada vez mais atingir mais pessoas. Eu queria te convidar também, você que já ficou sabendo ou se não ficou sabendo ainda, nós estamos voltando de forma gradativa e aos domingos pela manhã nós temos nos reunido aqui na igreja, no templo, para uma EBD coletiva. Então, 8h30 da manhã nós estamos te esperando aqui na igreja, em total segurança. Nós temos aqui os bancos afastados, não sei se você viu ainda o que a gente fez, mas os bancos estão afastados, nós temos álcool em gel à disposição. Se você não tem máscara, nós também temos máscaras aqui na igreja, tá? Então fique à vontade para poder participar conosco. Tem sido um momento muito bom de retomada, tá? E ainda estamos em campanha de missões, daqui a pouco já vai virar para outra campanha. Eu queria te convidar a falar com as meninas, né, das promotoras, tanto a Deise quanto a Margarete, para poder pedir o seu cofrinho, para poder ofertar na campanha de missões. Tá, ok? A gente está finalizando o mês de missões estaduais, daqui a pouco vamos entrar em missões nacionais e eu queria muito que você participasse com a gente. E nesse momento, de forma muito especial, eu queria te convidar a baixar a sua fronte, e fechar os seus olhos e levar os pensamentos aos céus, para que a gente possa orar a Deus juntos e pedir para que Ele venha realmente abrir nosso entendimento, para que possamos continuar estudando a palavra dEle. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que temos, mais uma oportunidade, Senhor, de poder compartilhar um pouco da Tua mensagem. Obrigado, Deus, por ter nos separado e preparado para nós um livro tão especial que é a Bíblia. Nos perdoa, Senhor, por nossos pecados, pelas falhas que temos cometido contra o Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração, ó Deus, nesse momento de forma muito especial, para que possamos, Senhor, desejar cada vez mais nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, através da Tua mensagem, através da Tua palavra. Eu te peço, Deus, pela vida de cada pessoa que tem assistido, acompanhado durante todo esse tempo, a quem estão assistindo agora também, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar cuidando, curando, Pai, respondendo, Deus, as orações que eles têm feito, que o Senhor venha ser sempre o centro, Deus, das nossas vidas e que possamos estar sempre localizados no centro da Tua vontade também. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar agora. A gente está agora localizado em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Tá? A gente vai ler aqui do 1 até os 4 e depois vamos ler do 5 até o 15, tá ok? Mateus 6 aí, vamos começar com Mateus 6. Mateus 6:1, né? Aqui a gente fala um pouquinho, né? Jesus ele tem sempre falado, a gente estudou aí o capítulo 5 todo, nessas últimas quintas-feiras, e é falado muito sobre a questão da verdadeira justiça, né? Jesus ensina muito sobre isso ao longo do Sermão do Monte. E a verdadeira justiça, ela está relacionada assim, com aquilo que está dentro de nós, assim, nosso interior. É aquilo que vem de dentro para fora. E tudo isso que a gente tem aprendido, de certa forma, vem caracterizar o nosso estilo de adoração a Deus, a nossa forma como nós adoramos ao Senhor. E Jesus, assim, em todo o tempo, ele vem sempre criticando a questão da hipocrisia em si, dos fariseus principalmente, tá? Isso porque a hipocrisia é quando você utiliza da religião, tá, como base para esconder ou justificar os seus pecados e ainda ganhar ou tentar ganhar a honra dos homens para você, tá? Se você traduzir o termo hipocrisia, ele fala que é um ator que usa máscaras, então é como se fosse alguém que estivesse em constante caracterizado por alguma coisa, sabe? Caracterizado, não fosse real, verdadeiro.
E Jesus, ele sempre vem dando essa é como se fosse uns indícios de que, tipo, olha, não haja com hipocrisia, sabe? Não haja com hipocrisia. Isso é ser hipócrita, não pode ser assim. E a justiça que os fariseus, aquilo que eles faziam e a forma como eles taxavam, né, de serem pessoas justas, era totalmente desonesto e assim, eles eram totalmente, era ruim, sabe? Eles eram como se fosse inseguro, insincero, era como se não fosse verdadeiro, sabe? A justiça deles não era verdadeira. E isso era amplamente criticado por Jesus, combatido por ele, sabe? Porque eles praticavam a religião de forma a mostrar para as pessoas que eles eram bons e conquistar a honra das pessoas para eles e não levar isso para Deus. Eles queriam sempre mostrar para as pessoas. E Jesus, ele vem sempre combatendo isso. E aí a gente entra aí no capítulo 6, aí começa bem assim, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Aqui na minha versão está até com aspas, né? Obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes asseguro ou lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aqui a gente vê de forma muito clara, né, Jesus ele combatendo essa atitude, né, dos fariseus principalmente, como eu já tinha dito anteriormente. Por mais que você doe uma quantia muito expressiva de dinheiro ou, enfim, sei lá, alimentos, enfim, que seja algo sólido ou então o próprio dinheiro em si, isso nunca vai poder pagar a salvação. E os fariseus, eles faziam as coisas de forma a mostrar que eles estavam fazendo aquilo, para que as pessoas pudessem ver, e de forma também a querer, como se estivessem comprando aquilo que eles teriam de Deus, de graça. E a gente sabe que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E Jesus, ele sempre vem combatendo isso de forma muito impulsiva, justamente porque o ideal é você agir com uma atitude interior correta, sabe? Porque é como se você fizesse realmente de coração e não com o objetivo de mostrar para as pessoas. Eu queria ler com vocês Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a gente já sabe disso, né? Que a salvação, a gente não tem capacidade de pagar pela salvação. Ela vem de Deus para nós, porque nós, por nós mesmos, não merecemos isso, sabe? Nós não merecemos, não há nada que nós possamos fazer para poder garantir a salvação em nós, sabe? Exceto aceitar Cristo e reconhecer a soberania de Deus. E, além do mais, é muito tolo a gente tentar viver de forma a ganhar ou conquistar o reconhecimento dos homens, sabe? Porque tem um versículo também que fala aqui vai ser Pedro não. Isso aí, 1 Pedro 1, versículo 24. Esse versículo é muito bom. Ele na verdade, ele se remete a Isaías, tá? Ele fala assim, ó: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Então, a glória do homem, ela é totalmente passageira, sabe? E aí ele compara com uma flor de uma relva. É passageiro, então não tem por que a gente tentar buscar o reconhecimento humano, sabe? E sim, sempre concentrar as nossas atitudes, focar aquilo que a gente faz com o objetivo de glorificar o nome de Deus. E sempre isso e somente isso. Então, a diferença geral na hora de você... E às vezes as pessoas até se perguntam, né? Tipo, então eu não posso ofertar de forma assim que as pessoas vejam que eu estou fazendo isso ou não? Não é isso. O que a gente tem que pensar sempre é qual a motivação principal da forma como eu tenho disposto, por exemplo, um valor financeiro ou uma ajuda, né, com coisa física palpável, tipo alimento, água, enfim, essas coisas. Qual é a nossa motivação? Pelo que a gente tem se movido? É para que as pessoas vejam aquilo que a gente tem feito? É para poder mostrar para as pessoas? Ou é para poder glorificar a Deus? Entender que o reconhecimento tem que vir dele para nós, sabe? E não para a gente poder mostrar para as pessoas, enfim. E aqui o texto fala, né? Quando você for ofertar, né, 10 esmola com a mão esquerda, que a direita não saiba, sabe? Então, assim, que não haja isso, assim, essa comunicação, entendeu? De querer mostrar para outro que um tem feito e que a gente possa compreender isso. E depois ele entra na questão da oração em si, das orações. E aí eu vou ler com vocês, né, a partir do versículo 5 até o final do versículo 15, e a gente vai falar um pouquinho sobre a oração em si, mas de uma forma bem sucinta. E quando vocês orarem, então assim, Jesus ele tá sempre dando assim, ele vai acrescentando, né? O então ele está acrescentando. Ele ensina a questão da ajuda aos necessitados e aí acrescenta, olha, agora quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, versículo 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, aí ele ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então aqui Jesus ele fala, ele ensina, né, como orar. E eu acho extremamente válido da gente estudar um pouquinho sobre isso, de forma bem rápida, mas só para a gente poder guardar algumas coisas importantes. Eu acho que o início aqui, quando ele fala, olha, quando você orar, né, vá para o seu quarto. Para orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai. Eu acho que eu vejo, quando eu leio isso aqui, eu consigo ver a importância, né, que Jesus ele dá para a oração realizada mesmo no secreto, sabe? Porque é no secreto onde a gente consegue realmente nos, sabe, desnudar diante de Deus, sabe? Ficar realmente transparente diante do Senhor e consegue falar tudo aquilo que está dentro de nós, entende? É onde a gente consegue ter uma conexão melhor com o Senhor. Isso porque, por muitas vezes, assim, a gente vê, né, essa questão, eu acho que quem consegue tirar daqui um ensinamento importante, talvez, seria que não ora, tipo, na igreja,
sabe, para mostrar a oração, se você não pratica isso no seu secreto, sabe, na sua casa. Porque o importante mesmo tá aqui, ó, sabe, você orar no secreto, no seu quarto, sabe, para que aí ele fala que o Pai que já está em secreto. Eu acho interessante a gente ver isso também, que a gente pensa, né, aqui a gente já tem uma chave, né, para acessar a presença de Deus, né, justamente abrir nossa porta, entrar por ela e fechar nossa porta e começar a orar, porque o Pai já está lá para ouvir nossa oração. E eu acho isso incrível demais. Então que a gente possa compreender a importância que tem de dedicar o nosso tempo de oração no secreto, só nós e Deus, a ponto de realmente nos abrirmos de forma completa diante do Senhor, sabe? De forma com que Ele veja, como Ele já sabe, de todas as nossas imperfeições, nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, transgressões, tudo aquilo que a gente, às vezes, por tantas vezes, a gente esconde das pessoas, sabe? A gente não vai expor, por exemplo, diante da congregação, aquilo que a gente faz, os nossos pecados, aquilo que a forma como a gente erra, às vezes um desvio nosso, sabe? A gente não vai expor isso para as pessoas, mas dentro do secreto, só você e Deus, você consegue fazer isso, e o Senhor vem trabalhando dentro de você. Depois ele fala sobre a questão da repetição, né? Olha, enquanto orar, não fica repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui eu acho que o que a gente consegue tirar aqui de ensinamento dentro desse bloco, que vai até o final do versículo 8, né? É sobre a questão da sinceridade, sabe? De você ser honesto, não ficar repetindo a mesma coisa. Tem gente que trata a oração como se fosse uma música, entende? Como se orar a mesma coisa sempre. E eu não é questão de você julgar ou não a oração de alguém, sabe, meu irmão? Me entenda. É só que, cara, a oração ela vem do nosso interior para Deus, assim. E aí tem que ser algo sincero, entendeu? Tem que ser algo sincero, não pode ser algo, tipo assim, corriqueiro, sempre, entendeu? Não é assim, você... quando ele fala de vãs repetições, não é o seu pedido em si. Você pode orar pelo mesmo pedido várias vezes e deve orar, devemos ser persistentes em oração. Persistentes. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sabe que a gente precisa do Senhor para poder resolver alguma coisa, nós devemos ser persistentes nisso. Mas em si, como isso é orado, sabe? Porque eu acredito que quando você pede muito alguma coisa ao Senhor, né, aquilo que está dentro de você. Por exemplo, uma pessoa adoeceu e a gente ora muito ao Senhor para que o Senhor venha trazer livramento para essa pessoa, venha restabelecer a saúde. Então a gente pede primeiro com fé que o Senhor vai restabelecer isso, segundo com sinceridade de ser, entendeu? Porque a gente sabe que é só o Senhor para poder resolver isso para a gente. Então que isso, agora quando se trata de uma repetição aqui, é a forma como, por exemplo, os fariseus naquela época utilizavam nas suas reuniões, sabe? Que era repetir a mesma coisa. É como se fosse algo robótico, monótono, sabe? Você nem pensa o que você está falando, você fala de qualquer forma. E aí, então assim, a gente tem que tentar pensar nisso aí. E as orações que são repetições, elas não refletem um coração, sabe, sincero, e sim algo foi como eu falei assim, como se estivesse nem pensando no que está sendo dito. Então que a gente possa moldar a nossa oração de acordo com o Senhor. E uma forma assim de moldar a nossa oração é através da leitura da palavra. Eu acho que isso aqui assim, eu acho que é um apêndice importante pra gente. A gente lê a palavra de Deus, a gente consegue moldar a nossa oração e começar a orar, por exemplo, a vontade do Senhor, sabe? É muito importante. Aí depois ele entra nesse bloco aí, a partir do versículo 9 até o versículo 13, que fala, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Fala do pão nosso de cada dia, né, perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os devedores. É importantíssimo a gente pensar nisso. E a questão da tentação, né, para nos livrar da tentação, enfim. Algo que eu acho extremamente importante a gente tirar aqui dessa oração, assim, que é mais conhecida como a oração do Pai Nosso,
e que era uma oração que é uma oração que foi ensinada para os discípulos, né? É justamente a questão da comunidade. Em todo o tempo é utilizado o pronome nosso, sabe? Nosso, que é nós, entende? Como comunidade, como igreja. Então, o Pai é nosso, o pão nosso é nosso, sabe? Então, tudo que você tem não é só seu, é nosso, entende? E eu acho que isso é a beleza do Evangelho, entender que a gente vive em comunidade, tudo em comunidade. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como todos nós perdoamos aqueles que ofendem a nós. E não nos deixe cair em tentação, sabe? Então, somos nós, não sou eu, não é nada singular, não é nada pessoal. Nós enquanto corpo, enquanto igreja, sabe? Isso é lindo de se ver. E outra coisa importantíssima dentro disso aqui é da gente sempre priorizar a vontade de Deus. A oração ela começa com uma santificação aqui, né? Olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então começa já assim glorificando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, sabe? Aí fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, sabe? Começa sempre colocando o Senhor acima das coisas, sabe? Não a gente. Então é sempre adorando ao Senhor, pedindo que a vontade dele seja feita. Aí fala da questão da alimentação, né? Dá-nos o nosso pão de cada dia. E aí a gente pode tomar aqui, muita gente associa essa questão do pão nosso de cada dia como o pão, Bíblia, sabe? O alimento espiritual, né? Que também dá pra gente associar, isso é maravilhoso, mas também o pão físico também. Aí fala da questão das dívidas, né? Para perdoar as dívidas, né? Assim como, né, nós perdoamos aqueles que nos devem. Isso aqui é assim importantíssimo da gente pensar, sabe? Não que a gente só vai ser perdoado por Deus em questão de salvação se a gente perdoar o outro, não é isso, sabe? Porque a oração, a salvação, na verdade, ela não depende daquilo que a gente faz, sabe? Mas sim que nós, por termos sido perdoados, sabe? A gente deve perdoar o outro, sabe? Nós devemos ter essa disposição de perdoar. E o perdão, ele faz parte da nossa oração. E por fim ele fala da questão da ofensa aí também, que entra nisso aí, né? De perdoar a ofensa dos outros e tal, porque assim que o Pai nos perdoa. Nós devemos ter sempre um espírito de perdão. Sempre um espírito de perdão, sabe? Tem um texto em Tiago, vou até ver aqui rapidinho para vocês, Tiago 4, 1-3. Fala assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Isso ensina muito a gente sobre a oração. Muito sobre a oração. Né? Fala da questão do nosso desejo pessoal, íntimo, do nosso interior, sabe? Às vezes a gente faz com tanto egoísmo, egocentrismo, que é totalmente em vão, sabe? Totalmente em vão. E aí que ele fala, né? Porque vocês não sabem pedir. Nós devemos pedir e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Sabe? Quando ele fala aqui da questão da tentação, é para que o Senhor realmente nos dê força para passar por isso, pelas coisas, sabe? De forma que a gente não se envolva com situações que nos levem a pecar, ou que o Senhor venha nos dar força para passar pela tentação, sabe? E aqui também fala dessa questão, né, de você pedir ao Senhor e sempre buscar a vontade dele sobre essas coisas, né? Porque aí às vezes você pede, recebe e gasta para você mesmo, entende? Aquilo que você pediu. E, enfim, se a gente for olhar isso aqui, é uma riqueza muito grande de detalhes e de ensinamentos. E o meu pedido, assim, para você hoje, né, finalizando o nosso tempo de estudo, é justamente para que você possa compreender que a oração, sabe, ela não é só obter de Deus uma resposta, ou orar para pedir para que o Senhor te dê alguma coisa.
e sim ter em mente que o Senhor ele pode confiar em nós uma resposta. E como isso? Através de coração, sabe, arraigado, alicerçado no Senhor, onde os nossos desejos sejam iguais aos desejos dele para nós, e que a nossa vontade seja igual a dele para nossas vidas, e que a gente possa estar sempre centrado no Senhor, sabe, centrado nele, e que a gente possa reconhecer e saber que tudo aqui, tipo, que não é sobre nós, sabe, não é sobre a gente de forma singular, mas sim nós enquanto comunidade, para que o Senhor venha nos abençoar, sabe, que o Senhor venha, enfim, cuidar de nós enquanto igreja. E que a gente possa também entender essa questão do perdão, sabe, sabe, entender que precisamos disso, já que nós somos perdoados, nós devemos perdoar também o próximo, perdoar o outro. Então, que o Senhor venha trabalhar dentro de nós, que essa oração venha realmente entrar, quando você lê na sua casa, que o Senhor venha entrar em você e fazer uma limpeza, purificação total. Sabe, que o Senhor venha direcionar suas orações a partir de hoje. E que você possa orar sempre à vontade de Deus sobre a sua vida. Orar sempre para que o Senhor venha, sabe, fazer aquilo que Ele quer mesmo. E direcionar isso. Meu irmão, se não tem, sei lá, como orar ou o que orar, lê a palavra do Senhor e ore isso aqui. Ora, sabe, a gente já estudou tanto, né, sobre no Sermão do Monte, a partir do versículo 5, sabe, pede ao Senhor, sabe, um espírito pobre, pede ao Senhor para que console os que choram, e vai orando, Senhor, que eu possa ser sal e luz da terra, entende? Essas coisas, para que o Senhor venha cuidar daqueles né, que vivem uma vida em adultério, que o Senhor venha nos ensinar a amar os nossos inimigos, que o Senhor venha nos ensinar a ajudar as pessoas, sem que isso venha trazer para nós, enfim, glória própria, mas sem que a glória seja dada para Ele, enfim. Quanto mais a gente lê isso aqui, mais a gente tem assunto para poder orar e falar com o Senhor. Tá? Eu queria fechar esse momento orando com você. Curva sua fronte mais uma vez. Senhor Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez, Deus, por essa oportunidade, por esse dia tão especial, por tudo aquilo que o Senhor vem falando conosco, pelo Teu cuidado e amor por nós. Ó Deus, mesmo sem nós nos merecermos mesmo, mas o Senhor ainda assim é fiel, justo, o Senhor nos ama e derrama sobre nós tamanha misericórdia e compaixão, a ponto de nós, Senhor, podermos, ó Deus, realmente estarmos aqui e aprendermos mais de Ti. Molda, ó Deus, a nossa vida, o nosso ser e principalmente a nossa oração, para que possamos ser mais, entender mais do processo que é de orar ao Senhor, de falar contigo, e que sejamos mais sinceros, mais sensíveis, mais abertos, e principalmente que nos coloquemos sempre no lugar do outro, pensemos sempre no próximo, não só em nós. Obrigado, Deus, mais uma vez, eu só faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, por estar aqui com a gente. Que o Senhor venha estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Até a próxima semana. Tchau, tchau.